8h24. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. É hora de falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias com o eclético Antônio Carmo. Dá-lhe chuva na segundona, Antônio Carmo, bom dia para você. Vamos começar a semana molhados, né? E assim, vamos seguindo aí, é aquilo que a gente tem, né? Não vamos reclamar. Bom dia para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo, ano 20 da Band Vale. Muito bom, Antônio Carmo, muito bom. Começando a segunda-feira, mais uma semana, e a gente não tem como não começar pela Série B, definidos os 4 times que no próximo ano estarão no Brasileirão. 4 equipes no Brasileirão 2026, que amargaram aí um 2025 de Série B que nunca é fácil. Coritiba, campeão, confirmou o favoritismo e sagrou-se campeão na última rodada ao vencer o Amazonas lá em Manaus por 2-1, 68 pontos. Aliás, achatadíssima a Série B desse ano, uma das mais disputadas dos últimos tempos, quiçá a mais disputada, Antônio Carmo, com 8, 10 times brigando por vagas, até faltando 5, 6 rodadas, depois 7, 8 times, e na última rodada eram 4 equipes para 2 vagas, realmente sensacional. Coritiba, que já tinha subido, confirmou o título com 68 pontos. O Atlético Paranaense, 1-0 no América, estádio Liga Arena completamente lotado em Curitiba, e o Atlético foi vice-campeão. Arrebentou. 65 pontos também, subiu, bateu e voltou o Atlético Paranaense. A Chapecoense, Antônio Carmo, está de volta à primeira divisão. A Chapecoense, que foi sensação no Brasil por 2 ou 3 anos, até a tragédia do avião que caiu quando ia disputar a decisão da Copa Sul-Americana em Medellín, uma tragédia, a morte da maioria dos jogadores. O time estava na primeira divisão, foi sofrendo, caiu e agora volta com 62 pontos. A Chapecoense conseguiu a vitória por 1-0, Arena Condá também completamente lotada, é a volta da Chape à primeira divisão. E o Clube do Remo, depois de 31 anos, meu querido Antônio Carmo, o Clube do Remo, que disputou a primeira divisão pela última vez em 1994, Clube do Remo do Pará, está de volta à primeira divisão, ou seja, são pelo menos 2 ou 3 gerações que não viram o Remo na primeira, vão poder ver em 2026, vejo até um sorrisinho lá no céu do Alberto Simões, viu, Antônio Carmo? Olha, Nicolini, os times que subiram aí, dos times que subiram, né, o Remo é aquele que tantos anos não jogava a Série A do Brasileiro, 31 anos, né, a última vez foi em 1994, que o Clube do Remo jogou a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós já falamos aqui, Nicolini, a gente fala de torcidas, das grandes torcidas do Brasil, logicamente Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, São Paulo, Palmeiras, os times que estão aí com mais torcidas, mas se tem torcedor que apoia o time e está presente sempre, é o torcedor do Clube do Remo, já falamos aqui. A gente não liga muito e vê as coisas do Norte, Nordeste, mas Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz, a torcida do Bahia, a torcida do Remo, são torcidas espetaculares. E a torcida do Remo ontem com o Mangueirão lotado, estádio Evandro Almeida, o Mangueirão lotado, o Remo, né, do Gordiola, fez o nome dele e conseguiu fazer um belo trabalho, recuperando o time aí, que não estava bem no campeonato, mas o Remo perdeu só 8 jogos, Nicolini. Os 3 times que menos perderam no campeonato, o campeão Coritiba, o Clube do Remo 4º colocado, e o Novo Horizontino, que não subiu, ficou em 7º, com 8 derrotas. Aí vem os empates que fazem a diferença, né? O Novo Horizontino empatou 15, o Remo empatou 14, Coritiba 11. Por isso dá essa diferença. E o Remo ontem sofreu, né? Estava perdendo por 1-0 e
o Criciúma empatando com o Cuiabá, estava subindo o Criciúma. Aí o Remo empatou no primeiro tempo ainda com o Pedro Rocha, um gol espetacular, o artilheiro da Série B, Pedro Rocha, criado pelo Grêmio, que depois passou mal pelo Flamengo, e aí o time do Guto Ferreira no segundo tempo virou o jogo, foi espetacular. Aliás, tem uma refugada nesse time do Remo, um bando de refugo. O Jorge, aquele lateral que não aguentava mais, tá comendo a bola no Remo lá, Antônio Carmo. Ele falou depois, você está vendo aí lá no Palmeiras, no Santos, diziam que eu já não servia mais, tá? Estou aqui mostrando a competência necessária. E o Remo levou para lá, incluindo o Marcos Braz, como gerente de futebol, executivo de futebol. Ele que teve no Flamengo, na administração do Rodolfo Landim, que ficou mal falado, né? Quando o Flamengo ganhou a Libertadores, e ele foi lá, o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. Esse aí não deu certo. Ficou lá, né, no meme flamenguista, mas foi para o clube do Remo, fez a mudança de técnico, tem o apoio do Júlio César, que ele é ex-goleiro do Flamengo, da seleção brasileira, né, da Inter de Milão, ele está por lá também, e o Remo conseguiu essa proeza sensacional de voltar, porque não é fácil, conforme você disse, o campeonato desse ano foi equilibradíssimo. Então, eu já falei aqui para você, Nicolas, eu gostaria de ver subindo assim, além do Remo, times como o CRB, times como o Vila Nova, times que há muito tempo não jogam a Série A, uma novidade, né? Da Loteca, dos 13 jogos da Loteria Esportiva Tupi com o Manuel Ramos, né? E aí se viesse o Amazonas e tal, seria legal. Pelo menos tem um, né? Dos 4 aí, um é novato aí, ou novato, pelo menos 31 anos sem jogar a Série A, que é o Clube do Remo. Chapecoense, que é um dos times mais simpáticos do Brasil, basicamente depois daquele acidente que você citou em 2016. Chapecoense passou a ser o segundo time de todo brasileiro, né? Porque ficou todo mundo consternado com a situação e tal. Caiu na Série B, agora da Série A, agora acho que depois de 5 anos está de volta. Também fez um bom trabalho. Gilmar Raposo, o gauchão técnico da Chapecoense, que sobe. O Atlético Paranaense começou muito bem o campeonato, caiu, trocou de técnico, veio o Dair Helma e arrumou a casa. E o Coritiba, do bicampeão, que sobe pela segunda vez seguida, né? Que é o Moza, que subiu com o Mirassol o ano passado. O Santos foi o campeão, e agora ele sobe como campeão com o Coritiba. O Coritiba se torna o maior campeão da Série B, com 3 títulos conquistados. Muito bacana. E para o Coxa Branca, que também está nessa daí, de sobe e cai e sobe. Vamos ver o que vai fazer agora no ano que vem. 2 anos, né? 2 anos na Série B dessa vez. 2 ou 3 agora na Série B, e agora está de volta aí. Então, o Criciúma, que subiu em 2023, caiu em 2024, não conseguiu subir quase em 2025, o Goiás com o Fábio Carilli. E o Criciúma tem um detalhe, Nicolete. Ele é treinado pelo Eduardo Batista. Ficou em 5º lugar. Quem era o técnico do Novo Horizontino, que foi em 5º lugar em 2023 e 2024? Eduardo Batista. Então o negócio dele é ficar em 5º lugar. Se subirem 8, ele fica em 9º. Não ou muda o regulamento. Aí coloca, sobe em 5. Aí ele sobe todo ano, Antônio Carmo. Que nem o Mozart. O Mozart todo ano sobe, Antônio Carmo. Quer subir da Série B em 2026? Contrata o Mozart. Vamos ver quem é que vai levar agora. Ele é torcedor do Coritiba, né? Tinha um prazer dirigir o time dele. Foi muito legal. Enfim, o campeonato terminou. O Remo não dependia dele. O Criciúma sim, mas o Criciúma perdeu do Cuiabá. E o Remo ganhou do Goiás no confronto direto que definiu, então, tudo aí. Coritiba, 3 sulinos, Coritiba, Atlético Paranaense, 2 paranaenses, Chapecoense, 1 catarinense e um time lá do norte, o Clube do Remo, fazendo bonito, com a sua camisa linda, que mestre Alberto Simões tinha, 2, 3 no seu guarda-roupa, né, com todo prazer. Com certeza está feliz lá no céu, mestre Alberto Simões, Clube do Remo com aquela camisa azulina, aquela camisa linda, diferenciada, né? Atletas azulinos somos nós, ele cantava sempre, né? Atletas azulinos somos nós, preparados e tal pelo Clube do Remo, o hino bacana. E o Remo tem uma das camisas mais bonitas do Brasil e uma das torcidas mais empolgantes, viu, Nicolino? É um prazer ter o Clube do Remo aí jogando a Série A, sem dúvida alguma. Que legal, bacana pra chuchu, meu querido Antônio Carmo, que legal, o Clube do Remo tá de volta depois de 31 anos à Série A, a molecada modinha de Champions League, não sabe o que é o Clube do Remo, Antônio Carmo, é loucura total, invadiram
o Mangueirão. Foi a coisa mais linda do mundo. Eu assisti o final do jogo, passou num canal fechado. Colocaram um bandeirão lá, né? Coisa mais linda, um bandeirão uma festa da Nossa Senhora de Nazaré, tal, aquela coisa Sim. toda. Foi uma festa sensacional do Clube do Remo, que já teve Alcino, Cabecinha, Peri, teve Dutra, teve o Caíto, teve o Dico no gol, que era um goleiro baixinho, lá em 72, o Clube do Remo dava um trabalho danado, muito legal. Muito bom, Antônio Carmo. Lá embaixo, quem diz adeus à Série B depois de um verão, uma andorinha passou e está de volta à Série C, a Ferroviária de Araraquara, que sem Fogueira, sem Bazani, sem Teio, sem ninguém, a Ferroviária não suportou, só dependia dela ontem e não aguentou, tomou a virada do Operário. O Operário não tinha interesse nenhum no campeonato, tanto fazia quanto tanto fez, mas virou, a Ferroviária saiu na frente e não suportou, perdeu a vaga na Série B. Caiu junto com o Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. O Botafogo de Ribeirão Preto, com mais sorte que juízo, só empatou em casa com o Avaí. Por isso que se a Ferroviária ganhasse, ela escapava e rebaixava o Botafogo. E o Botafogo de Ribeirão escapou como o Atletique, que de virada fez a parte dele, jogando em São João del Rei, na cidade histórica mineira, venceu o Paysandu por 2-1, Antônio Carmo. E tudo está consumado. Ferroviária, Amazonas, Volta Redonda e Paysandu vão para a Série C. Para o futebol aqui da região, foi boa a queda da Ferroviária, porque ela está na Série A2 do Paulista o ano que vem, jogará contra Taubaté e São José. Quer dizer, se ela permanecesse na Série B, ia ter aquele problema, que a Série B vai começar no meio do Campeonato Paulista da Série A2. Então não tem mais desse problema. O Campeonato Paulista da Série A2 poderá ser jogado, tem times na Série C, mas a Série C vai começar só depois de terminado o Paulista da Série A2. Então não vai ter nenhum problema para o ano que vem, para interrupção, tem que parar, não pode ter jogo da Ferroviária. A Série B começa junto com a Série A, né? Com a Série A, uma semana antes ou depois. Não vai poder jogar agora no domingo Ferroviária em São José, porque a Ferroviária tem jogo do Brasileiro da Série B, o jogo... Não vai ter esse problema, está tudo resolvido. Então, dos paulistas permanecem o Botafogo de Ribeirão Preto e o Novo Horizontino para a Série B do ano que vem. Eles terão as companhias do São Bernardo e da Ponte Preta, que subiram este ano da Série C para a Série B. Muito bom, meu querido Antônio Carmo. Olha, audiência total hoje, muita gente acompanhando a gente no digital. Vou mandar aqui uma série de abraços, Toninho, o Fábio Fogaça, o Gui Apolinário, o Edmir, o Amarildo, o Luiz Nicolau, galera toda, o André Bretas, grande André, o filho do GB, tá lá em Campinas toda manhã com a gente, sobrinho. O Reinaldo Peixoto tá com a gente também, desejando uma excelente semana, a galera toda, o Meidson, flamenguista, feliz pra gente falar do Brasileirão. Precisa falar ou já acabou, Antônio Carmo? Me mandam aqui, o Flávio Borges de Quiririm mandando um bom dia para nós aqui e dizendo que ainda acredita no Verdão. Não acabou ainda não, na minha opinião, o Flamengo está chegando assim, me dá a taça aqui, mas vai depender de uma mão e 3 dedos. E por aí. Terça-feira, Nicolini, os dois times jogam, amanhã já. Um parênteses aqui, né? Eles vão jogar a final da Libertadores sábado, Nicolini. Amanhã o Flamengo joga em Belo Horizonte, Palmeiras joga em Porto Alegre. Olha a judiação, eles não tinham que jogar essa semana, tinham que descansar, pensar na final da Libertadores. O Flamengo pode ser campeão brasileiro amanhã, o que para o Flamengo seria ótimo, viajar já campeão brasileiro, né? Porque se ele ganhar e o Palmeiras não vencer, já é campeão e vai cheio de moral para pegar o Palmeiras. Mas ambos têm jogos difíceis amanhã. No sábado o Flamengo fez a parte dele, ganhou de 3-0 do Red Bull, e o Palmeiras tropeçou mais uma vez em casa 0-0 com o Fluminense. Faz 3 jogos e meio que o ataque do Palmeiras, tão falado algum tempo atrás aí de Flaco Lopes e Vitor Roque, não marca gol em ninguém. Caiu muito de produção. Vitor Roque foi para a seleção. A praga, Antônio Carmo. Acaba. E o Flaco também, para a seleção argentina. Volta, acha que é o Maradona, o outro acha que é o Romário e pronto. Bom, e aí o que acontece? Mas a queda do Palmeiras, agora, eu sempre divido aí, Nicolini, sempre falo com você aqui, a supremacia, o dono do futebol brasileiro não é do ano, não é semestral, não é sequer mensal, ele é semanal. Então, a cada semana, 10 dias, você vai mudando ali. Já foi, este ano, já foi o Fluminense, já foi o Vasco, até o melhor time do Brasil em um determinado momento, o Mirassol e tal, o Palmeiras já foi,
Teve um momento ali que o Palmeiras goleava todo mundo, era todo mundo, 4 no Inter, 4 no Fortaleza, 5 no Juventude, 5 no Red Bull, e não sei o que mais ia. Mas nos últimos 8 jogos, Nicolini, o Flamengo, ele ganhou 6, empatou 1 e perdeu 1. O Palmeiras ganhou 2, empatou 3 e perdeu 3. Então você veja a diferença desses últimos jogos. Reduz um pouquinho mais para os últimos 4 jogos. O Palmeiras fez 2 pontos em 12. O Flamengo fez 9. Olha a diferença. O Palmeiras estava na frente, cai agora 4 pontos atrás. Mas, né, não está tudo acabado, porque amanhã os dois times têm parada dura. O Flamengo vai pegar o Atlético em Minas, o Atlético que vem da perda da Sul-Americana, e se quiser alguma coisa no ano ainda tem que ganhar, e tem uma rivalidade muito grande Flamengo e Atlético, a torcida vai lá querer o Atlético ganhando do Flamengo de qualquer maneira. Se o Atlético ganha, ele entra na briga ali por uma vaga do G8 no Brasileiro, precisa vencer. E o Palmeiras pega um Grêmio em Porto Alegre, o Grêmio que perdeu do Botafogo e que precisa de pontos também para evitar qualquer problema de rebaixamento com seus 43 pontos, a coisa ainda não está totalmente definida. Então vai que o Flamengo, por exemplo, empate com o Atlético e o Palmeiras ganhe, a diferença de 4 pontos cai para 2. E aí você vai para as 2 últimas rodadas com tudo em aberto. E o time que for campeão da Libertadores no fim de semana volta com muito mais moral para ser o campeão brasileiro. Ainda não acabou. Agora que o Flamengo, se ele não fizer bobagem, né, ele pode ser o campeão brasileiro até nessa rodada aí, dependendo mais de tropeço do Palmeiras do que da força do próprio Flamengo. E no sábado fez a parte dele ao ganhar do Red Bull, dominando inteiramente o jogo, 3-0, primeiro tempo foi 0-0, era para estar 2 e tal. Mas tem detalhes, né, Nicolas? Do mesmo jeito que eu falei aqui, que o Flamengo foi prejudicado contra o Fluminense, teve o pênalti no Bruno Henrique não marcado. O Carrascal deu uma entrada para quebrar a perna do jogador do Red Bull e nada, né? O do Palmeiras lá, o Gustavo Gomes, fez quase igual contra o Cruzeiro, queriam que ele fosse suspenso 1 ano. Então tem que ser igual aí também, quando se mostra os lances, né? Mas não é isso que interferiu na vitória do Flamengo, não. Tá mais que o Flamengo, tá vivendo neste momento. Quando o Palmeiras ganhou de 4-0 do time lá da LDU e foi para a final, o time do Flamengo tinha se classificado na Bacia das Almas, lá contra o Racing. E a gente dizia que fosse a final dali uma semana, o Palmeiras era o favorito. Neste momento é o Flamengo o favorito, entendo eu. É isso, meu querido Antônio Carmo. Há quem diga que o Abel quer justamente entregar os anéis na terça-feira, já perde, já sai fora, Flamengo campeão, Flamengo vai de ressaca para Lima, porque vai ser uma festa no Rio de Janeiro, Flamengo campeão brasileiro, para o Rio de Janeiro por 12 horas e começa a batucada de novo na quinta-feira para o final de semana. E o Flamengo indo de ressaca, o Palmeiras teria mais chance. Você pensa assim, Antônio Carmo? Eu não sei, o Abel, acho que ele foi astuto, né, Nicolini? Naquela não já acabou o campeonato. O Flamengo já é campeão, pá, é aquela jogada aqui, mas por dentro, lógico que ele não pensa isso. Ele fala, opa, peraí, tem 9 pontos em disputa, jogos difíceis para os dois times e 4 pontos de diferença. Então dá. Mas como o time dele caiu muito de produção, o ataque não faz gols, então ele já joga a responsabilidade para o Flamengo. O Flamengo vai com força total contra o Atlético Mineiro. O Abel, pelo que já deixou entre linhas, vai poupar a maioria dos jogadores, já que não acredita mais no brasileiro, mas sabendo que dá para encarar ainda, torcendo pelo Atlético Mineiro principalmente, e aí vai poupar jogador para definir tudo no sábado contra o Flamengo. Lembrando que Flamengo e Palmeiras fizeram a decisão de 2021, o Flamengo chegou com amplo favoritismo, o Ilharão falou, 2-0 tá bom, é pouco, mas vai ser bom para nós, e o Palmeiras foi campeão. Então não pode se achar que ganha um campeonato na véspera, principalmente quando se trata de Flamengo e Palmeiras, né, Nicolas? Tem que ter todo o respeito e saber que é um jogo só, onde tudo poderá acontecer. Então vamos esperar, ainda tem água para passar debaixo dessa ponte, tanto na Gávea quanto no Palestra Itália. Botafogo 3, Grêmio 2, além de Flamengo 3-0 no Red Bull, Palmeiras e Fluminense 0-0. Ontem o São Paulo ganhou do Juventude 2-1. O Bahia ganhou do Vasco, 5ª derrota seguida do Vasco e entornou. E olha, se perder as 3 últimas, corre risco de rebaixamento. E o time do Vasco é ruim pra chuchu. O Vitória ganhou do Sport 3-1, fez 2-0 com meia dúzia de minutos de jogo. O Sport é uma alma que leva uma camisa. É uma alma penada, né? Atropelou o Corinthians 3-0. Caio Jorge Caboclo bom para fazer gol. Mirassol e Ceará, Internacional e Santos são os 2 jogos de hoje, Fortaleza e Atlético Mineiro. Só dia 30, Antônio Carmo. E aí o resto da rodada?
jogos de hoje, né, que interessam mais para a parte de baixo da tabela, porque o Mirassol já tem vaga assegurada na Libertadores, né? Pode só confirmar aí a fase de grupos, né, que ele tem 60 pontos para ganhar. E o Ceará com 42 pontos, inclusive passou a ser ameaçado pelo rebaixamento. Porque se o Inter ganhar do Santos hoje, ele vai a 43, joga o Ceará e o Vasco para baixo. E o Vasco está igualzinho o Palmeiras, né? O Palmeiras estava naquele momento extraordinário, de repente 4 jogos sem vencer, o Vasco 5 derrotas seguidas depois de 4 vitórias consecutivas. Não dá para entender o que acontece aí com o Fernando Diniz. Dá tudo errado neste momento para o Vasco da Gama, que vai ter na próxima rodada aí um jogo complicado, atuando contra o próprio Inter em São Januário, jogo de igual o Inter. O Inter pega aí Santos hoje e Vasco depois no meio de semana, no fim de semana, são jogos que o Inter ganhando os dois, ele escapa do rebaixamento. Se perder os dois, o Inter vai cair. Então tá essa situação toda ainda bastante indefinida nessa parte de baixo da tabela. Vitória do Cruzeiro ontem foi um massacre, hein, Nicolini? Fazia tempo que não tinha um jogo assim, foi 3-0, placar moral 5-6. O Corinthians não viu a cor da bola, teve jogador expulso, dando cotovelada. O Corinthians não tem goleiro reserva. Aquele menino lá, o Felipe Longo, é fraco, não tem bola para jogar no Corinthians, e tomou de 3. E o Caio Jorge, né, que já foi para a seleção, voltou mal, agora como não foi mais chamado, deixa lá os outros chamados ficando ruim, ele vai a 21 gols, lidera tranquilamente a artilharia do campeonato. Não vejo ele como centroavante de seleção brasileira também não, viu, Nicolini? Acho que para o clube tá bom, para a seleção não. É o que eu acho neste momento. E o Cruzeiro, Nicolini, ele tem chance de ser campeão brasileiro, viu? Ele está 6 pontos atrás do Flamengo. Se o Flamengo não ganhar nenhum jogo e o Cruzeiro ganhar os 3, o Cruzeiro é campeão. Vai ser? Não vai. Isso aí é querer demais também, né? Porque ele só tem 19 vitórias. O Cruzeiro ontem, Nicolini, garantiu matematicamente a sua ida para a Libertadores na fase de grupos. E ele vai pegar o Corinthians. A sua de ontem foi uma prévia da semifinal da Copa do Brasil. E o Cruzeiro hoje está jogando mais bola para ser o campeão da Copa do Brasil. Vai ser? Tem o Fluminense, tem o Vasco lá na outra semifinal, o Corinthians que ficou numa situação muito complicada para ir para a Libertadores. Ele tem que apostar tudo na Copa do Brasil. É isso. Tá bom, Antônio Carlos. Deixa eu mandar aqui mais abraço. Galera, no digital, a gente tá bombando na audiência. Meu abraço pro Donizete Sidney, pro Rony Machado, que fala que lá na Latasa, em Pinda, a empresa inteira tá ligada na gente. Vou mandar um abraço pro Djalma, que é palmeirense roxo. Acalma o Djalma aí, que ainda não acabou o campeonato, tá bom, Rony? Obrigado pela audiência. Pra galera toda em áudio e vídeo em youtube.com. Rony Machado. Vale FM. É isso. Rony Machado é nome de apresentador de programa sertanejo. Começa aqui agora na difusora de Camanducaia, as melhores do sertão com Rony Machado. Fica bom, não fica? Boa, contratar o menino. Ó, pra fechar, Antônio Carmo, NBB, o São José ganhou mais uma e vai que vai, meu querido Antônio Carmo. Fez a parte dele, ganhou do Pato, sem sustos, o Pato pagou o Pato. São José já vinha de 2 vitórias, foi a 3, cumpriu ali a sua obrigação. Inclusive, para fechar, para não deixar para amanhã também, a Fórmula 1, hein? Opa! Verstappen ganhou, e no tapetão, ali, na surdina, tiraram a McLaren. Não, vocês estavam com a tábua embaixo, aquela tábua de rolemã que eles põem embaixo, que a gente tinha que fazer carrinho de rolemã, eles colocam embaixo, né, do carro, depois foram medir, tinha meio milésimo de centímetro mais gasto, e as McLaren foram excluídas do Grande Prêmio. Então o Norris que foi segundo, o Piastri que foi quinto, perderam os pontos. O que vale dizer é o seguinte: tem 2 corridas seguidas aí nas 2 próximas semanas, e o Verstappen está na briga direto. O Norris ainda depende com muito mais tranquilidade, ficando em terceiro lugar, eu acho que nas 2 corridas ele leva o título, e o Verstappen tem que ganhar e ver o que vai acontecer. Mas temos campeonato para esse final de temporada aí. A McLaren, hein? Que pisada na bola. Não sei se está certo ou não, porque aí já é muita coisa. Tudo na tela da Band, vamos ver as 2 últimas corridas, Antônio Carmo. Essa eu confesso para você que na madrugada, eu estava a descansar para estar bem aqui nessa segunda-feira, tá bom? Um grande abraço, ótima semana, amanhã tem mais. Corrida não foi tão legal, só na largada quando o Verstappen passou, depois foi monótona. A vibração, o grande momento veio 4 horas depois com a eliminação dos carros da McLaren. Aí é que a corrida foi boa. Acontece, Fórmula 1 tem muito disso. Claudio Nicolini, um abraço para você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Excelente semana, hein, gente? Até mais.
Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. 8 horas e 49 minutos, vamos para as atualizações.